Convidar vocês, nessa noite, a visitarmos um texto bastante conhecido dos Evangelhos, especificamente o Evangelho de Lucas, para ficar mais fácil para não esquecer, né? O Evangelho com o meu nome. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, possivelmente uma das parábolas de Jesus mais conhecidas, a partir do verso 25. Que é o contexto mais amplo da parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que um mestre da lei se levantou e lhe disse, para pô-lo à prova: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como o lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e terás a vida. Mas ele, querendo mostrar a sua justiça, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus continuou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de bandidos que, tendo despojado e coberto de pancadas, foram-se embora e o abandonaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote descia por este caminho, ele viu o homem e passou a boa distância. Do mesmo modo, um levita chegou a este lugar, viu o homem e passou a boa distância. Mas um samaritano que estava de viagem chegou perto do homem. Ele viu e tomou-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, montou-o sobre a sua própria montaria, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 moedas de prata, deu-as ao hospedeiro e lhe disse: Toma conta dele, e se gastares alguma coisa a mais, sou eu que te pagarei na minha volta. Qual dos 3, a teu ver, perguntou Jesus, mostrou-se o próximo do homem que caíra nas mãos dos bandidos? O mestre da lei respondeu: Foi aquele que deu prova de bondade para com ele. Jesus lhe disse: Vai, e tu também faze o mesmo. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque podemos reencontrar pessoas queridas, podemos nessa noite exaltar o teu nome, reconhecer a tua grandeza. E agora nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, a tua palavra, que a tua palavra seja clara a nosso entendimento, seja acolhida pelo nosso coração e gere fruto, Senhor Deus, para que possamos ser mais parecidos com Cristo. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa jornada de vida, o conjunto de experiências que nós temos ao longo da nossa existência, vão formando em nós, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, um conjunto de critérios pelos quais nós passamos a pôr para dentro das nossas relações pessoas que são geralmente parecidas conosco, têm os mesmos gostos que nós, às vezes o mesmo posicionamento político, torce para o mesmo time, gosta da mesma comida, e também a pôr para fora das nossas relações pessoas que às vezes nós achamos que não combinam, que são diferentes, que têm uma outra fé, que têm um outro gosto, que têm um outro posicionamento ideológico. E esse conjunto de experiências que vamos tendo ao longo da nossa existência cria esses critérios de inclusão e de exclusão. Quem a gente potencialmente ajudaria, quem a gente potencialmente amaria, mas talvez mais difícil de ser reconhecido também, quem a gente potencialmente teria um maior esforço para ajudar, ou talvez deixasse passar uma necessidade, alguma coisa assim.
Quem me chamou a atenção para isso, neste ano, foi a leitura de 3 obras de um líder indígena, que talvez você já tenha ouvido falar, brasileiro, chamado Ailton Krenak. Krenak é um líder indígena da tribo Krenak, né, de onde vem o seu sobrenome, e nos 3 livros, em diversos momentos, ele diz frases mais ou menos assim: dizem que a humanidade é uma só, dizem que todos são humanos iguais, mas a verdade é que, na prática, olham para nós indígenas como se fôssemos menos humanos do que o resto. E ao longo da experiência humana, nas várias culturas, esses processos de exclusão vão se formando historicamente, às vezes por raça, às vezes por cor, às vezes por religião, às vezes o que tem acontecido no nosso país por posicionamento político. E nós vamos nos acostumando, nós vamos sendo educados a criar critérios de amor e de ódio, de inclusão e de exclusão, de quem deve, quem pode ser amado, ou quem de repente merece um pouco menos de amor, um pouco menos de atenção, um pouco menos de cuidado. E exatamente nesta parábola que Jesus nos conta, Jesus quer transformar a nossa forma de entender a nossa relação com os próximos que atravessam a nossa história. Jesus deseja transformar, Jesus deseja nos libertar destes critérios que nós criamos, destes óculos que nós colocamos, que nos faz olhar para as pessoas como mais dignas ou menos dignas de ser amadas. Seja por um recorte de classe, seja por um recorte racial, seja por um recorte religioso ou por qualquer outro critério, Jesus deseja nos libertar dessas amarras que por vezes nos impedem de amarmos os próximos que atravessam o nosso caminho. E a primeira forma que Jesus faz isso nesta parábola é expandindo a nossa ideia de próximo. Se você olhar aí desde o começo, nós já lemos o texto, Jesus está conversando com o mestre da lei, um homem que conhecia a Torá, conhecia a lei de Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, um homem que conhecia todas as prescrições, as regulamentações, conhecia tudo aquilo que era compreendido dentro do judaísmo como sendo a vontade de Deus para o seu povo, como sendo aquilo que uma pessoa deveria fazer para agradar a Deus. E aí este homem pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Uma pergunta legítima. Creio que em algum momento, né, senão possivelmente não estaríamos aqui, todos nós já nos fizemos essa pergunta. O que eu preciso fazer? Como é que é esse negócio? Como é que faz para eu ter a vida eterna? Mas Jesus era uma pessoa bastante perceptiva. E aí ele devolve a pergunta do mestre da lei com uma outra pergunta. É como se Jesus dissesse assim: bom, você é um mestre da lei. Você é um homem que conhece as Escrituras. Você é um homem que conhece a lei de Moisés, né, da frente para trás, de trás para frente. Então, o que diz a lei sobre isso? Você tem a revelação na sua mão. O que diz a Escritura sobre isso? Então, aquele mestre da lei sintetiza 2 textos. Ele sintetiza o texto de Deuteronômio 6:4 e o texto de Levítico 19, se eu não me engano, verso 18. Ele diz o seguinte: bom, na lei, se eu for procurar um texto que me dá assim uma clareza e um resumo do que eu tenho que fazer, lá em Deuteronômio 6:4 diz que eu devo amar o Senhor com todo o coração,
com toda a força, com toda a minha intensidade, com toda a minha vontade, com todo o meu entendimento. E lá em Levítico 19, diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E o mestre da lei então diz, bom, é isso que eu preciso fazer. A lei diz amar a Deus e amar o próximo. E aí este homem, esse mestre da lei, faz uma nova pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? E não é que este homem não sabia, porque ele é um mestre da lei. Não é que este homem não tinha uma ideia de próximo, porque ele era um mestre da lei. Ele estava fazendo um teste com Jesus. Porque a primeira resposta de Jesus, a primeira pergunta, qual foi? O que a lei diz? Então, qual que era a resposta que aquele homem estava esperando que Jesus desse novamente? Nós estamos discutindo sobre a lei. O que a lei diz sobre quem é o meu próximo? Porque o texto de Deuteronômio, o texto de Levítico 19, que fala de amar ao próximo, traz um conceito muito específico de próximo. E aquele homem sabia. O texto nos diz que ele queria mostrar-se justo. Ele queria dizer para Jesus que amar o próximo, conforme a lei diz que é amar o próximo, ele fazia. Ele queria mostrar que ele era justo a partir da lei. Abre lá em Levítico 19 e veja o que o texto diz. Levítico 19, eu vou ler os versos 17 e 18. O texto diz o seguinte, é o terceiro livro da Bíblia, né? Volta lá, Gênesis, Êxodo, Levítico. O texto diz, não tenhas nenhum pensamento de ódio contra o teu irmão, mas não hesites em repreender o teu compatriota, para não te onerares com o pecado em relação a ele. Não te vingues e não seja rancoroso em relação aos filhos do teu povo. É assim que amarás o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, na cabeça daquele mestre da lei, o próximo era um parente, certo? Um irmão. Ou o próximo era um filho do teu povo, um compatriota. O próximo, a ideia de próximo na cabeça dele era isso. Ou um parente, ou alguém que é da mesma etnia, que é da mesma religião, porque o judaísmo de então era uma mistura de etnicidade com religiosidade, e aquele mestre da lei dizia, bom, se próximo é aquele que é da minha família, ou aquele que é da minha nacionalidade e religiosidade, então eu amo. Então eu amo. Por isso que o texto diz que ele estava querendo se justificar a Jesus. Ele estava querendo mostrar que conforme a lei do Levítico, nesse conceito definido de que o próximo é o meu parente ou o meu conterrâneo, ele diz, olha, isso aí, desse jeito, a estes eu amo. E é por isso que ele faz a pergunta para Jesus. Senhor, então quem é o meu próximo? Esperando que Jesus dissesse o que diz a lei. Mas Jesus, novamente, percebe e em vez de fazer aquele homem citar a lei, Jesus conta uma história. Jesus substitui aquele conceito definido, restrito de Levítico, por um conceito muito mais amplo de próximo. Jesus conta a parábola do bom samaritano. E aí ele diz que então havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica no topo de uma cordilheira de montanhas em Israel. Jericó fica numa parte mais baixa. E aquele homem era uma estrada perigosa, e aquele homem é então assaltado. Aquele homem o texto vai dizer, despido, tiram-lhe as roupas, e aquele homem estava quase morto. Aquele homem não podia se comunicar. Isso significa basicamente que não dava para saber
qual era a nacionalidade, qual era a língua, qual era a cultura daquele homem. Porque ele não estava com as suas vestes típicas. O texto nem diz se ele era um judeu, se ele era um samaritano, se ele era um gentil. O texto não diz quem ele era, e o texto diz que não só não se sabe quem ele era, como ele não estava identificável. Não dava para saber qual a nacionalidade, ele estava sem o time, a camisa do time de futebol dele. Não dava para saber quem ele era. Não dava para, de longe, falar assim, fulano, e ver se ele ia falar em hebraico, em aramaico, em grego, em samaritano, no que ele ia falar, do jeito que ele ia falar. Não dava para saber quem era esse homem. E aí, por não saber quem era aquele homem, o texto diz que o sacerdote desce, e o sacerdote, como um judeu, ele tinha a obrigação, segundo a lei, de demonstrar amor, demonstrar cuidado, misericórdia, se ele pudesse identificar se é alguém da família ou se é alguém da mesma nacionalidade. E aí, então, não dá para identificar, o sacerdote se afasta, com medo de se contaminar, porque aquele homem poderia estar morto e dentro da legislação judaica, encostar em um defunto poderia contaminar, e aí ele precisaria fazer uma série de rituais de purificação para poder voltar a exercer o seu sacerdócio no templo, e aí ele prefere afastar-se, ele desvia e passa, e depois o levita, que é, digamos assim, um corpo de servos do templo, mais amplo que o sacerdócio, faz o mesmo, mas o texto vai dizer que o samaritano enxerga naquele homem para além das restrições religiosas, culturais, linguísticas ou quaisquer outras restrições que pudesse haver para que aquele homem caído não recebesse uma ajuda. E sabe o que é o mais interessante? Às vezes, a gente tem em mente que o samaritano era um pagão. Às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que, assim, não, o pessoal de Samaria tinha um monte de deuses e tal. Mas você sabe que os samaritanos seguiam exatamente a mesma lei, a lei de Moisés. Inclusive, nós, hoje, uma curiosidade, nós temos o Pentateuco samaritano escrito com uma língua específica deles e que vem desde aí mais ou menos do período de Cristo. Então, aquele samaritano, que tinha uma língua um pouco diferente, que tinha, talvez, vestimentas um pouco distintas, aquele samaritano também poderia ter usado a mesmíssima desculpa da restrição do conceito de próximo, descrito na lei do Levítico, ou seja, bom, eu não sei se esse homem é um parente meu, eu não sei se esse homem é um conterrâneo meu, eu não sei se ele é da mesma nacionalidade que eu, logo, eu não tenho obrigação alguma de estender-lhe a mão. Mas o samaritano, e esse é o grande exemplo dessa parábola, o samaritano, ele não se importa se ele sabe ou não quem era aquele homem caído à beira do caminho. Ele não sabe se aquele cara falava português, espanhol, inglês, árabe. Ele não sabe se aquele cara se vestia com vestimentas, judaicas, samaritanas, ou se fosse no nosso tempo, se ele estaria vestido, talvez, com uma roupa de religião de matriz afro, ou de outra religião, ou se tivesse vestido com vestes talvez não tão adequadas para a moralidade, ele não se importaria com nada disso, porque ele olha para aquela pessoa caída e consegue enxergar para além daquela série de critérios e de regras e de normas que nós aprendemos e que vão condicionando o nosso exercício do amor e exercício da misericórdia e exercício da compaixão. Aquele homem simplesmente não se importa. É um homem caído. É um homem que precisa que alguém
lhe estenda a mão. Mas esse cara aí talvez ele tenha umas ideias políticas diferentes da minha. Não importa. Talvez esse homem seja de outra religião que não a minha. Não importa. Talvez esse homem tenha opções de sexualidade que eu... Não importa. É alguém caído à beira do caminho. E Jesus usa esse exemplo para dizer para aquele mestre da lei: olha, você aprendeu uma ideia cômoda de amor e de próximo. É relativamente fácil, né? Fácil amar pessoas que são nossos parentes. É relativamente tranquilo nós entendermos pessoas que têm uma cultura mais ou menos parecida com a nossa. E aí Jesus está dizendo: olha, mas é para além disso. É para além de quaisquer vestes que aquele homem poderia vestir ou língua que ele poderia falar. Porque é alguém caído na beira do caminho. E uma primeira reflexão, portanto, acho que é uma reflexão constante que a gente precisa fazer é: como é que a nossa história de vida vai configurando dentro de nós quais são as pessoas que merecem e que não merecem o exercício do nosso amor e o exercício da misericórdia. E aí a gente precisa de um caminho de sinceridade, porque todos nós temos restrições de pessoas que amaríamos e de pessoas que não amaríamos, de pessoas que ajudaríamos e de pessoas que nós não faríamos o menor esforço para ajudar. E aí Jesus provoca aquele homem a pensar o seu próximo para além de quaisquer restrições que fomos educados a criar, que nos impeçam de exercer a misericórdia. Mas Jesus também convida a aprendermos a amar, a ver, a amar este próximo num conceito mais amplo, mas também a ver diferente. Ver diferente. É muito interessante que nessa parábola tem uma coisa que o sacerdote fez, o levita fez e o samaritano fez, que é igual, que é ver. Ver. O sacerdote está descendo de Jerusalém, possivelmente já tinha oficiado no templo, já tinha feito ali o seu papel sacerdotal, possivelmente morava próximo, em alguma cidade próxima a Jericó, ou até em Jericó, estava, digamos assim, indo para a sua folga do sacerdócio, e ele vê aquele homem caído. E vendo, ele se desvia. Da mesma forma, o levita vê aquele homem caído e se desvia. Mas o samaritano, ele vê, só que a visão dele modula a ação dele. Porque ele vê, mas vê diferente. Sabe o que o sacerdote e o levita veem? Tem uma expressão muito interessante nesse texto, que é a expressão quase morto. Quase morto. Que se a gente fosse pegar o pé da letra, seria, ele está meio morto. Não dá para estar meio morto, né? Ou você está morto ou você está vivo. Mas a expressão é meio morto. Isso significa que alguém que está meio morto está também meio vivo. Certo? O sacerdote e o levita olham para um homem que está possivelmente morto. Possivelmente morto. E se talvez este homem caído estiver morto, e se talvez eu me aproximar dele, eu encostar nele, e ele de fato estiver morto, isso vai comprometer
a minha pureza ritual que havia dentro do judaísmo. Né? Dentro do judaísmo, não, se você encosta num morto, você tem que passar por uma série de rituais, como se fosse um banho, né? Sagrado, para você ser considerado novamente em estado de pureza. E o sacerdote ainda mais, porque ele é alguém que oficia no templo. Então ele não pode, ao sacerdócio, era permitido apenas familiares próximos, e olhe lá. Então aquele homem, ele não quer arriscar o seu estado de pureza e todas as expectativas, né, que isso carrega para um homem religioso. Ele não quer arriscar isso por alguém que talvez ele encoste e esteja morto. Então ele enxerga alguém potencialmente morto. Da mesma forma o levita. O levita também era alguém que atuava no templo e que não poderia, ou se encostasse em um morto, precisaria passar por todo o processo de purificação, e ele também não quer arriscar, então ele também olha para aquele homem e diz: ele está, talvez, morto. E aí eles decidem não fazer nada. Mas sabe qual é o problema? É que quem não faz nada forma com aqueles bandidos que feriram aquele homem uma rede de violência, porque alguém que está meio morto e ninguém faz nada, em pouco tempo estará inteiro morto. Então, quem não faz nada forma uma rede de violência com aqueles bandidos que maltrataram, feriram, roubaram, assaltaram e deixaram aquele homem meio morto, quase morto. A diferença de um meio morto para um morto inteiro, ou de um meio vivo para o vivo inteiro, é alguém que lhe estende a mão. É alguém que lhe estende a mão. E aí, de forma diferente, o texto vai dizer que o olhar do samaritano ele viu do mesmo jeito que os outros dois, mas ele não vê alguém potencialmente morto. Ele vê alguém potencialmente vivo. E enquanto o sacerdote e o levita olham para o meio morto e diz: talvez ele esteja inteiro morto, o samaritano olha para um meio vivo e diz: talvez, se ele for cuidado, ele recupere a sua saúde, recupere a sua vida, ele possa continuar existindo, poderá continuar a vestir as roupas que ele perdeu, encontrar a sua família. É alguém que tem uma história, é alguém que tem uma trajetória. E o olhar do samaritano, esse olhar que é a mesma ação, mas que se desdobra numa ação diferente, é exatamente o olhar que Deus tem para a humanidade. Se você lembrar comigo, uma história lá do Gênesis, quando Sarai diz para Abrão assim: bom, eu não posso ter filhos, eu sou uma mulher estéril, Deus prometeu para você que você vai ter filho, então pega aqui a minha serva, né, Agar, e gera um filho com ela, e aí esse vai ser o filho da promessa. E aí, então, o Abrão toma Agar como sua concubina, gera nela um filho, isso cria uma situação entre Agar e Sarai. Sarai expulsa Agar de casa. E aí o texto de Gênesis 16 vai dizer que Deus viu, atentou-se para o sofrimento de Agar, daquela mulher egípcia, que era serva de Sarai, que foi obrigada, às vezes a gente não lê assim, né? Mas foi obrigada a um serviço sexual para Abraão, e foi, por conta disso, expulsa pela sua senhora da casa, e que agora se encontrava num deserto, grávida, só. E aí Deus fala com ela. O texto diz que o anjo do Senhor fala com ela, e a partir daí, aquele poço em que ela se encontra, passa a ser chamado de o poço em que Deus vê.
Porque é assim que Deus, o olhar de Deus não é um olhar desinteressado. O olhar de Deus não é um olhar que olha a situação humana e diz assim: talvez isso comprometa a minha divindade, a minha santidade, a forma com que as pessoas vão pensar em mim. Se assim fosse, Deus não teria encarnado numa manjedoura, nascido numa estrebaria. Deus não se importa como é que a gente vai avaliá-lo, porque ele demonstrou amor pela egípcia Agar. E mais para frente, em Êxodo 3, o texto bíblico vai dizer que os hebreus estavam lá, escravizados no Egito, e Deus vê e ouve. Vê aquela situação, ouve os clamores dos hebreus, e ele diz: bom, agora que eu vi, e diante daquilo que eu estou ouvindo, eu não posso ficar isento, não posso ficar aqui na minha, sem fazer nada. Eu preciso me mover. E é muito interessante, porque o texto vai dizer, agora voltando para Lucas, né? Vai dizer então, que aquele samaritano, verso 33, ele passa perto, vê, e vendo, toma-se de compaixão. Ele vendo, diferente do sacerdote, do levita, que olharam para aquela situação e pensaram assim: o que essa situação pode tirar de mim? Vai tirar meu status de pureza? Vai me dar mais trabalho porque eu vou precisar agora passar por um ritual? Talvez eu tenha que voltar ao templo para sacrificar, para estar novamente em estado de pureza. Isso vai me dar mais trabalho. O sacerdote e o levita enxergaram a situação como: o que eu vou perder com essa situação? Enquanto o levita olha e pensa: o que este homem precisa para deixar de ser um meio morto e ser alguém inteiro vivo? E aí sabe o que é muito interessante? Que assim como o sacerdote e o levita formaram com os bandidos, pela sua isenção diante da situação, formaram com aqueles bandidos uma rede de violência, o samaritano olha para a situação, ele fala: eu posso cuidar até um ponto, mas eu posso criar uma rede de cuidado. Então ele pega aquele homem, limpa as feridas, põe possivelmente em cima do seu animal, chega numa hospedaria, num hotel, digamos, de beira de estrada, e ele fala assim: até aqui eu posso cuidar desse homem, mas o dono deste hotel pode continuar cuidando dele. E aí ele diz para aquele homem: olha, até aqui eu pude cuidar dele, agora você pega daqui e continua a cuidar dele, e aquilo que for o preço deste cuidado, na volta eu pago. Mas aquele homem formou uma rede de cuidado em torno daquele homem meio vivo. Não meio morto, meio vivo. Por quê? Porque o seu olhar estava modulado pela compaixão. O seu olhar não estava modulado pelas preocupações consigo mesmo. O seu olhar estava modulado por ver um homem caído, sofrido, e que talvez, se ninguém fizer nada, a sua vida chegue ao fim ali. Então ele se compadece como Deus se compadece. Estende a mão como Deus o faria. Cuida como Deus o faz. Cria uma rede de cuidado como também Deus o faz. E a pergunta é: será que nós estamos prontos para modular o nosso olhar? É muito interessante porque nós estamos numa cultura da visão. Nós vemos muita coisa, né? A gente abre o celular, a gente fica aí, vê YouTube, vê não sei o que lá, e vê não sei o que lá, e vê não sei o que lá. A gente está viciado em ver muito, com pouca modulação da nossa visão.
e o desejo de Cristo, o ensino de Cristo para aquele homem, para aquele mestre da lei a quem ele conta essa parábola, é que ele precisaria modular melhor a visão dele, para não se importar quem é esse próximo, mas para olhar, seja quem for, que esteja caído à beira da estrada, e permitir que essa situação o sensibilize, desperte a sua compaixão e o mova para uma ação que faz daquele meio morto um meio vivo, até se tornar novamente um vivo inteiro. Então Jesus expande a nossa ideia de próximo, Jesus modula o nosso olhar sobre o próximo, mas Jesus também inverte a nossa ideia de próximo. Porque quando vai chegando mais para o fim, Jesus termina a parábola, e aí Jesus faz uma nova pergunta para aquele homem, para o mestre da lei. Jesus pergunta para o mestre da lei: quem foi o próximo do homem que estava caído? E é muito interessante que quando a gente lê o Antigo Testamento, o próximo, ele nunca é sujeito da ação. Ele sempre recebe a ação. Então, amar o próximo. Então, aquele que recebe o mandamento deve ser o sujeito da ação de amar alguém. Segundo Levítico, seja um parente, um compatriota. Perdoar o próximo. Ou, em outras legislações, se o teu animal ferir o próximo. Se você ferir o próximo. Então, o próximo é sempre compreendido na legislação do Antigo Testamento como aquele que recebe uma ação. E aí Jesus diz assim: então, talvez a gente possa pensar um pouquinho diferente. Porque quando a gente pensa no próximo como aquele que recebe a ação, talvez a gente crie umas condicionantes do tipo, bom, mas não estava no meu círculo de relacionamentos, não estava tão próximo assim, eu não conseguia identificar, né? No meu caso aqui eu sou míope, estava sem óculos, então não sabia o que era exatamente. Então a gente pode dar várias justificativas e explicações para dizer, olha, não pude amar o próximo. E Jesus não pergunta, identificando que o próximo era o homem caído. Jesus pergunta, identificando quem é aquele que foi o próximo do homem caído. Jesus inverte o próximo, daquele que recebe a ação para aquele que faz, que pratica a ação. E o mestre da lei só poderia ter uma resposta. Quem foi o próximo do homem caído? Foi o sacerdote? Não. Por quê? Porque o sacerdote viu e se desviou, ele se afastou ainda mais. Foi o levita? Também não. Porque ele viu e também se afastou. Quem foi o próximo do homem caído? Foi aquele que viu, vendo, teve compaixão, tendo compaixão, aproximou-se. A gente pode criar várias desculpas para dizer que alguém não é nosso próximo. Mas nós não temos nenhuma justificativa para dizer que eu não posso me aproximar de alguém. Nós podemos dizer, essa pessoa não é meu próximo. Ele é de outra cultura, de outra língua, então... Mas o que te impede de dar um passo, 2, 3, 4, andar em direção a ele e tornar-se o próximo dele? O que te impede de olhar as pessoas, por mais diferentes que sejam de você, que estão aí fora, e dizer, olha, eu vou na direção dela, ela possivelmente não virá na minha direção, bom, no caso do homem caído nem conseguiria, mas eu posso ir na direção dela. Há um abismo linguístico, cultural, religioso, moral, mas eu posso ir na direção dela, eu posso ir ao encontro dela. Lembre que o Evangelho não é sobre alguém
que sobe aos céus, mas sobre um Deus que desce dos céus. Um Deus que se faz próximo da humanidade. Não é isso que Paulo vai dizer em Filipenses 2? Que Jesus, sendo Deus, não apegou-se ao ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou forma humana, forma de servo e morreu morte de cruz. O Evangelho não é sobre como nós alcançamos os padrões de Deus, mas como Deus desce para comungar conosco, para fazer-se próximo de nós. E se Ele faz esse movimento, o que nos impede de nos aproximarmos, de sermos o próximo, seja de quem for que precise de nossa mão estendida? Nós podemos justificar várias, aquela pessoa ela não vem até mim, mas nós não temos nenhuma justificativa pela qual possamos usar para dizer, eu não posso ser o próximo daquela pessoa. E por fim, Jesus expande a nossa ideia de próximo, Jesus modula a nossa visão sobre o próximo, Jesus inverte a ação de quem é o próximo como aquele que vai ao encontro. E, por fim, Jesus nos ensina a esquecermos um pouco de nós mesmos para abrirmos espaço para o próximo. Veja que essa passagem do Evangelho de Lucas começa com uma preocupação que, em certa medida, é legítima, mas que pode ser desenvolvida ao longo da nossa vida como uma preocupação com uma religiosidade distorcida que faz da nossa vida uma gestão do nosso medo de não ter a vida eterna. Porque aquele homem se aproxima de Jesus perguntando, o que eu faço para ter a vida eterna? Mas olha que interessante, nós já vimos isso. Aquele homem não era um gentil. Aquele homem não era um praticante eventual da lei. Aquele homem, o texto diz, era um mestre da lei. De certa forma, conforme a legislação mosaica, ele estava garantido. Tanto é que ele sabe a resposta quando Jesus pergunta para ele: amar a Deus, amar o próximo. Então, aquele homem talvez estivesse ainda assim preocupado em, mas será que eu estou garantido? Será que a minha vida está garantida? Será que a minha religiosidade está correta? Será que o que me falta para ter essa certeza? E ao longo da parábola, Jesus conduz aquele homem a esquecer até a pergunta inicial. Jesus substitui aquela pergunta inicial do homem por uma outra pergunta. Quem foi o próximo do homem caído? É como se ele dissesse, por que você pensa tanto em você? Mas você já não faz parte do povo de Deus, pensando aqui naquele homem que era mestre da lei, mas você não está dentro da aliança abraâmica. Mas por que você ainda está preocupado com isso? Deus não quer para si um povo preocupado com a sua própria vida eterna. Deus quer para si um povo por meio do qual Ele vai manifestar o seu amor para as pessoas que aí fora estão. E por vezes, pelo nosso excesso de culpa, pelas nossas memórias, pelas nossas inseguranças, por vezes nós desenvolvemos uma experiência religiosa que está colocando sempre em dúvida, e nós estamos procurando de Deus sempre novas garantias, novos sinais, novos não sei o quê, e Deus já nos deu a cruz como um sinal final de que você não precisa se preocupar com isso. Mas também de que Deus te convida para ter uma responsabilidade com Ele, de ser a mão estendida de Deus para quem aí fora está. Então o Evangelho é sobre pensarmos um pouco menos em nós
de forma assim meio frenética, meio neurótica, né? De como o que mais eu preciso fazer do ponto de vista religioso para que eu me sinta confortável. E Jesus diz: bom, isso já foi feito. E Deus diz: mas eu entreguei meu filho. Você está esperando mais o quê? Esquece essa sua preocupação e se coloca ao meu lado, sendo a minha mão estendida, cuidadosa, misericordiosa. A quem precisa, a quem está caído, a quem está ferido. E esse é o convite que o Evangelho nos faz. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que a gente vai desfazendo as nossas amarras, a gente vai relativizando as nossas inseguranças, a gente vai olhando para o Cristo crucificado e ressurreto e vai perguntando: Senhor, não me deixe criar critérios que sirvam como justificativas para não estender as mãos a quem quer que seja. Qualquer forma de organização humana tem a sua legitimidade em estabelecer critérios sobre quem está dentro e quem está fora. Eu faço parte do sindicato. O sindicato ajuda os do sindicato. Eu faço parte de um clube. O clube ajuda os do clube. Eu faço parte de uma associação do bairro. A associação do bairro ajuda quem está no bairro. Mas a Igreja de Jesus Cristo não tem o direito de criar justificativas para usar como critérios para estender ou recolher as mãos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Pai.